Você conhece a história do desaparecimento misterioso dos 5 filhos da família Soder? As crianças que desapareceram de seus quartos durante um incêndio? Não? Então vem comigo que eu vou te contar. Mas antes de tudo, gostaria de pedir que você deixasse o seu like. E se não for inscrito, inscreva-se no canal para não perder nenhum vídeo. Eu sou Ellen da Silva e esse é o canal Mistérios Obscuros. Infelizmente, existem inúmeros casos de desaparecimentos misteriosos que não foram solucionados. Não é de hoje que desaparecimentos inexplicáveis acontecem, e infelizmente, a maioria das vítimas são crianças. É angustiante a dúvida permanente do paradeiro dos desaparecidos, e isso atormenta diversas famílias sem respostas por anos. Imagine alguém que você conhece sumir de repente. E mesmo com anos de investigações, você não consegue nenhuma pista, nenhuma resposta. Não sabe se a pessoa está viva, se está bem ou se ela realmente morreu. A esperança de ver essa pessoa novamente, uma hora se apaga e você passa a viver em um mundo triste e cheio de angústia. Muitos pais, infelizmente, se encontram nessas condições. E esse foi o caso da família Soder. Só que eles sofreram a angústia de nunca mais ver 5 dos seus 9 filhos. Vamos começar a contar esse caso enigmático desde o início. George Soder nasceu em 1895 em Sardenha, na Itália. Quando completou 13 anos de idade, George se mudou para os Estados Unidos com seu irmão mais velho. O motivo pelo qual os dois se mudaram de sua cidade natal é desconhecido. Porém, acredita-se que eles foram em busca de oportunidades. George começou a trabalhar fazendo entregas em trens cargueiros, levando água e outros mantimentos aos trabalhadores. Depois de anos nesse mesmo ramo, ele se tornou um caminhoneiro. Anos depois, conseguiu abrir sua própria empresa de caminhões. No início, ele transportava apenas terras para locais de obras, porém, mais tarde começou a levar carvões até Minas de Virgínia. Depois de ter estabilizado sua vida financeira, George se casou com Jenny Cipriani. Jenny era filha de um merceiro, e sua família também havia imigrado da Itália. O casal foi morar junto em Fayetteville. Na época, essa região era lotada de imigrantes italianos. A casa deles era uma construção conhecida como enxaimel, uma técnica de construção na qual as paredes são montadas com vigas de madeira em posições horizontais, verticais ou inclinadas. Os espaços são preenchidos com qualquer material de fácil utilização. No ano de 1923, o casal teve seu primeiro filho. Esse se chamava Joey. Na época, os negócios de George estavam prosperando e eles haviam se tornado uma das famílias de classe média mais respeitada da região. George era um homem de forte personalidade e geralmente não concordava com as opiniões das demais pessoas, e por isso todos se afastavam dele. George possuía uma forte oposição a Benito Mussolini, um ditador italiano. Isso causou à família diversos confrontos com os demais imigrantes. Em 1942, Jenny deu à luz ao seu último filho. Ela se chamava Sylvia. No mesmo ano, o filho mais velho, Joey, havia saído para prestar serviços militar durante a Segunda Guerra Mundial. Um ano depois, o ditador que George se posicionava contra foi deposto e executado. George continuou dando sua forte opinião sobre o assunto, e isso fez com que ele arrumasse inimigos. Em 1945, George havia mandado um vendedor de seguros embora de sua empresa. Esse homem já não era muito fã dele devido à sua opinião diferente, e depois que ele foi demitido, ficou furioso e disse palavras ameaçadoras para o ex-patrão. Ele disse a George que a casa dele iria se desfazer em fumo e que seus filhos seriam destruídos. O vendedor deixou bem claro que aquilo aconteceria devido à oposição de George contra o ditador. No dia seguinte,
Um homem chegou na casa de George alegando que estava à procura de trabalho. Antes de sair, o homem disse a George que o quadro de distribuição elétrica de sua casa um dia provocaria um incêndio. George havia feito uma revisão elétrica na casa há alguns dias antes para instalar um forno elétrico, mas mesmo assim ficou intrigado com os comentários dos homens, principalmente do homem que foi lá à procura de emprego. George achou o comentário do seu ex-funcionário apenas um blefe de quem estava com raiva por ser demitido. Porém, o segundo aviso lhe deixou assustado. George se encarregou rapidamente de fazer uma nova revisão no quadro elétrico da casa, e o engenheiro disse que estava tudo nos conformes. Depois disso, ele acabou relaxando. Semanas antes do Natal do ano de 1945, os filhos mais velhos do casal disseram ter visto um carro estranho estacionado na entrada principal do condomínio. Os jovens notaram a aparição do mesmo veículo, vários dias no horário em que os filhos mais novos do casal voltavam da escola. Ao que parece, George e Jane não deram muita importância às observações dos filhos. Os pais receberam todos os tipos de aviso, mas é aquilo. Ninguém acha que algum tipo de tragédia possa acontecer com sua família. O ser humano tem a mania de achar que coisas ruins só acontecem com outras pessoas. E esse foi o grande erro de George e Jane. A tragédia, infelizmente, aconteceu. Era véspera de Natal e a casa dos Sodder estava em festa. A filha mais velha do casal havia acabado de chegar do trabalho e trouxe com ela presentes para suas irmãs mais novas. Essas eram Martha, de 12 anos, Jane, de 8 anos e Betty, que tinha apenas 6 anos de idade. As meninas ficaram felizes e queriam brincar. Com isso, elas pediram à sua mãe que as deixassem dormir um pouco mais tarde naquele dia. A mãe permitiu que as meninas dormissem mais tarde, com uma condição: que os 2 filhos mais velhos ficassem de olho nelas. Esses eram Maurice, de 14 anos, e Lois, de 10 anos de idade. Além disso, eles tinham que alimentar as galinhas da fazenda e guardar as vacas no recinto. Jane colocou sua filha Sylvia, de 2 anos, na cama. Depois, ela entrou em seu quarto às 10 horas da noite e foi dormir. George e seus 2 filhos adultos, Joey, de 23 anos, e George Jr., de 16 anos, haviam trabalhado o dia inteiro e por isso já estavam dormindo. Quando deu 00:30, o telefone da casa tocou. Jane acordou sonolenta e desceu até o andar de baixo para atender. A pessoa que ligou pediu para falar com uma pessoa de nome estranho. Jane respondeu que não conhecia ninguém com tal nome e que ele ou ela havia se enganado. A pessoa que estava do outro lado da linha estava rindo de uma forma bem estranha e Jane pôde ouvir barulhos de copos, como se tivesse um monte de gente brindando. A mãe desligou o telefone e caminhou em direção às escadas. No caminho, ela reparou que as luzes da sala ainda estavam acesas e que as cortinas estavam encolhidas. Essas eram 2 coisas que as crianças jamais esqueceriam de fazer antes de dormir. Jane foi até a sala e viu a filha mais velha adormecida no sofá. Ela pensou que as crianças já estavam no sótão, lugar que elas costumavam dormir. Jane então correu às cortinas, apagou as luzes e deitou para dormir novamente. Cerca de 1h30 da manhã, Jane acordou com barulhos estranhos vindo do telhado, mas logo o barulho sumiu e ela tornou a dormir. Meia hora depois, a mãe acordou novamente, só que dessa vez o que fez ela despertar foi cheiro de fogo. Ela levantou rapidamente e seguiu o cheiro insuportável. O cheiro levou ela até o quadro elétrico da casa, que ficava atrás do escritório de George. Jane se desesperou e correu para acordar o seu marido. George levantou desorientado e rapidamente acordou seus filhos mais velhos. George pediu a um dos filhos que fosse até o sótão buscar as crianças. O filho mais velho chegou até as escadas, mas não conseguiu subir, pois o cômodo já estava em chamas. Apenas George, Jane, a bebê, Marione e os 2 filhos mais velhos conseguiram sair do incêndio. Todos começaram a se esforçar para tirar as crianças de dentro de casa. Porém, ninguém conseguia chegar até o sótão,
pois a casa estava sendo tomada pelo fogo. Marion correu até a casa do vizinho para usar o telefone e chamar os bombeiros, mas estranhamente ela não conseguiu falar com ninguém. George estava descalço. Ele tentou de todas as formas chegar ao sótão do lado de fora de casa. Primeiro ele tentou escalar, mas acabou cortando o braço na tentativa. Enquanto isso, um dos filhos mais velhos procurava por alguma escada para chegar até a janela do sótão, mas infelizmente ele não achou. George tentou colocar um dos seus caminhões no pé da casa para conseguir chegar até o sótão subindo nele, porém o veículo não queria funcionar de jeito nenhum. Tudo estava conspirando contra eles naquele dia. Os 4 filhos e os pais ficaram de mãos atadas e tiveram de ver sua casa pegando fogo por longos 45 minutos. Eles estavam certos de que os 5 filhos que dormiam no sótão haviam morrido devido ao incêndio. Devido à guerra, havia poucos bombeiros na cidade e eles só chegaram na manhã seguinte. Um dos bombeiros era irmão de Jane. Ele chegou e foi direto ao sótão para analisar as cinzas. Minutos depois, ele desceu com a resposta que ninguém estava esperando. Ele disse que não havia nenhum corpo no sótão. Nenhum vestígio das 5 crianças foi encontrado. Todos ficaram abismados e sem entender o que havia acontecido. Uma mulher que morava na vizinhança, um pouco distante, contou mais tarde que viu alguns adultos com um grupo de crianças, andando na rua de forma estranha. Ela disse que eles pareciam querer esconder as crianças. Na mesma hora, George se lembrou das ameaças e atribuiu o sumiço das crianças com a máfia que o odiava. Durante a investigação, descobriu-se que as linhas telefônicas da casa haviam sido cortadas. Os pais ficaram em choque. Como alguém havia entrado dentro da casa deles sem que ninguém percebesse? Vários investigadores particulares foram contratados, mas nenhum conseguiu chegar a lugar algum. Em 1967, a família recebeu uma foto de um rapaz que parecia com uma das crianças. Na parte de trás da foto estava escrito: "Amo todos vocês, Louis". A foto foi investigada, mas não teve sucesso algum. A família nunca reconstruiu a casa e acabou usando o local como um memorial para os 5 desaparecidos. Infelizmente, o desaparecido das 5 crianças permanece um verdadeiro mistério até os dias de hoje. Bom, essa foi a triste história do desaparecimento dos filhos dos Sodder. Espero que tenham gostado da forma que eu abordei o vídeo. Não esqueça de deixar o seu like e o que você achou dessa história aqui nos comentários. Um beijo e até o próximo vídeo.